Hoje é um dia de gravação de conteúdo que eu particularmente adoro. Dicas de livros de psicologia para você profissional, futuro profissional de psicologia, ou você que é um curioso, uma curiosa sobre segredos da psicologia humana. Isso mesmo. Nós vamos trazer a dica de 3 livros para você. Livros clássicos, tá? Não são livros tão atuais, mas são livros que valem muito a pena você ter aí na sua biblioteca, para você de vez em quando fazer uma leitura, fazer uma comparação dos preceitos desses livros em relação à própria história da psicologia, as técnicas de intervenções, ao seu fazer profissional. E hoje, lógico, o que as teorias psicológicas, as técnicas, os procedimentos da psicologia defendem como práticas basilares aí do nosso exercício profissional. Então, se você gosta de psicologia, gosta de livros de psicologia e adora receber dicas de livros, deixa a sua curtida e inscreva-se em nosso canal do YouTube Psicólogo Manuel Carvalho. Acompanhe a nossa programação todas as semanas. Nós temos vídeos para você poder aqui aprender, trocar experiências e ampliar os seus horizontes em relação à psicologia humana. Conheça também o nosso clube de membros. Seja membro, apoie o nosso canal e cresça junto com a gente. Logo após a vinheta, nós vamos trazer para você a dica de 3 livros que eu gosto bastante. Tenho certeza que pode te ajudar aí no seu fazer, né? Na sua prática de psicóloga e de psicólogo. Até daqui a pouquinho. Duas coisas que eu sei que todo profissional e futuro profissional de psicologia adora. Primeiro, a própria psicologia, entender a psicologia humana, entender ferramentas, metodologias que ajudem a compreender melhor o que está acontecendo com o nosso paciente, com as pessoas ao nosso redor e, lógico, com a gente mesmo. E livros, psicólogo e psicóloga, um bom profissional de psicologia, lê bastante, adora leituras e leituras diversas, variadas. É por isso que nós vamos começar agora trazendo uma dica de um livro que é clássico. Eu conheci esse livro, para você ter ideia, quando eu era acadêmico de psicologia. Oh, faz tempo, viu? Mais de 19 anos que eu conheço esse livro. Foi um dos primeiros livros que eu adquiri. E confesso que ele é um livro que até para os meus primeiros atendimentos ele trouxe segurança, ele me trouxe uma certa confiança para eu começar a fazer os atendimentos, ainda lá na faculdade, né? Como estagiário, supervisionando ou sendo supervisionado aí por professores na prática de atendimento clínico. E esse livro ele se refere à técnica principal de intervenção de qualquer profissional de psicologia. Não estou falando de livros de testes, tá? Estou falando da técnica da entrevista. Trazendo aqui para você, é um livro clássico, tá? Eu mesmo já conheci ele há mais de 20 anos, ó. Faz tempo, né? Estou falando do livro Entrevista de Ajuda, de Alfred Benjamin. Esse livro, pessoal, apesar de não ser atual, mas você ainda consegue encontrar esse livro, tá? Inclusive em PDF, né? Em livrarias. Esse livro, ele traz um norte muito interessante sobre o papel do psicólogo, da psicóloga como entrevistador no contexto clínico. Ajuda muito estudantes de psicologia, futuros profissionais de psicologia, mas também você que é profissional de psicologia, que tem interesse, que pretende fazer intervenções psicológicas, que está no caminhar aí da psicologia clínica, no contexto de clínica mais ampliado. Nesse livro, Alfred Benjamin vai trazer não só conceitos, mas ele vai trazer uma perspectiva, uma reflexão do papel do entrevistador frente à pessoa entrevistada. E aqui, brevemente, só para a gente dar uma olhada, rapidamente, aqui no índice, no capítulo 1, ele vai falar da atmosfera que está relacionada ao atendimento, às entrevistas. Vai trazer os fatores internos relacionados também ao papel do entrevistador e da pessoa que vai ser entrevistada. Vai falar de um ponto que é principal, por isso que o nome é a entrevista de ajuda, que traz como um dos fatores principais que a entrevista tem que ter como foco ajudar o outro. Olha que coisa maravilhosa. Esse é o papel do profissional da psicologia, né? Fator principal, desejo de ajudar o outro.
Conhecer a si mesmo. Um bom entrevistador precisa conhecer a si mesmo, confiar nas suas próprias ideias, ser honesto, ouvir e absorver. São índices aqui logo do primeiro capítulo. Capítulo 2 ele vai falar dos estágios da entrevista, vai trazer dicas sobre a primeira entrevista, como iniciar a primeira entrevista, quando a entrevista é iniciada pelo entrevistado, quando a entrevista é iniciada pelo entrevistador, vai falar do papel de cada um, muito bom essa parte. Vai falar do emprego, né, de técnicas como questionários, formulários dentro do contexto da entrevista, um pouquinho mais para frente. Vai falar do encerramento da entrevista. Vai falar de filosofias e abordagens, né? Teóricas, técnicas que influenciam no manejo da entrevista de ajuda, na entrevista psicológica. Lá no capítulo 4, vai falar do registro da entrevista, trazendo algumas dicas bem interessantes sobre anotação, sobre as diferentes formas de anotação de acordo com as abordagens, algumas coisas que você não deve fazer, algumas coisas que você deve fazer, tá? Dentro desse registro de anotação. Capítulo 5 vai falar da parte de investigação na entrevista. E aqui vai trazer alguns conceitos de alguns tipos de entrevista. Entrevista aberta, entrevista fechada, etc. Conceitos mais gerais, inclusive, de entrevistas. Capítulo 6 vai ser o foco na comunicação do entrevistador com a pessoa entrevistada. E aqui tem alguns pontos muito importantes, falando sobre como lidar com obstáculos que a pessoa entrevistada traz, né, do ponto de vista de comunicação. Quando o entrevistado não quer falar, o que você pode fazer, traz algumas sugestões. Capítulo 7, respostas e indicações. E aqui fala do silêncio, fala dos mecanismos, né, de reforço que nós podemos utilizar como aham dentro da entrevista, como utilizar. Não é só simplesmente repetir aham. Então, capítulo no final ele vai falar do encorajamento, ele vai falar do aconselhamento, a entrevista como um método de aconselhamento, vai falar de respostas e indicações autoritárias. É um excelente livro. Claro, não é tão atual, por exemplo, tem abordagens aqui que ele não faz referência, como a TCC, uma terapia de esquema, mas ele é um livro base para você entender como o psicólogo, a psicóloga, como entrevistador, na prática clínica, tem que ter, acima de tudo, um desejo de ajudar. Excelente dica de livro. Vou deixar, inclusive, aqui na descrição do nosso vídeo, um link para você acessar esse livro e já poder comprar aí pela Amazon, tá? Segunda indicação de livro é um clássico, tá? Um clássico, o autor clássico. O livro talvez não seja um dos principais da sua obra, das suas obras, mas ele é um clássico quando a gente pensa em psicopatologia. E nós, profissionais de psicologia, aprendemos, né, estudamos desde cedo lá na graduação sobre os aspectos da psicopatologia, ou seja, o adoecimento psicológico dos pacientes, dos clientes. E o livro que eu trouxe para você, como eu disse, é de um autor clássico, Jean Berger, que é uma das obras dele. Eu gosto muito dessa obra porque ela aborda um tema que eu sou apaixonado, que é a personalidade. E aqui nessa obra, personalidade normal e patológica. Como eu disse, não é um dos livros mais recentes, tá? Existem livros mais atuais, outros livros desse autor, mas esse livro eu gosto muito porque ele relaciona dois conceitos, dois construtos, né? A personalidade, no ponto de vista da avaliação normal e patológica. Só para a gente ver aqui alguns índices, né? Alguns conteúdos que são abordados no livro, ele tem um viés muito para psicanálise, para psicodinâmica do estudo da personalidade, tá? E do adoecimento da personalidade, das psicopatologias, num viés psicodinâmico, com muito foco na compreensão da própria psicanálise. A gente pode ver aqui, já na primeira parte, ele vai falar sobre hipóteses sobre as estruturas da personalidade. E aí vem no capítulo 1, estruturas e normalidade, onde vai abordar a noção de normalidade, a patologia e a normalidade, inclusive um conceito muito social, visto pela sociedade, normalidade e padronização. Capítulo 2, a noção da estrutura da personalidade. O profissional da psicologia tem que ter um entendimento sobre a personalidade, como é esse construto da personalidade, a estrutura da personalidade, mesmo que a sua abordagem não seja uma abordagem que defenda esse conceito, tá? Então, nós temos sintomas, significado de sintoma, de defesa, da doença mental, da estrutura da personalidade, ponto de vista freudiano da personalidade, então bem psicodinâmico, tá? Continuando, nós vamos ter, ainda nessa primeira parte, as grandes estruturas de base da personalidade.
estrutura psicótica, estrutura esquizofrênica, paranoica, melancólica e diferenciais, a linhagem da estrutura neurótica, etc. As estruturações, aí vai falar de situações nosológicas aqui, que tem a ver com transtornos, com diagnósticos, tá? Segunda parte, hipóteses sobre problemas do caráter. Aí nós vamos ver aqui que já no capítulo 5 vai ter uma definição do que é o caráter. Os caráteres neuróticos, teorias de conversão, estereofóbicos, caráter obsessivo, entre outros, vários caráteres. Para a abordagem psicodinâmica é fundamental dominar esses entendimentos do caráter. Os traços de caráter, os traços de caráteres estruturais, os traços de caráteres funcionais, traços de caráteres agressivos e a patologia do caráter. Esse livro, ele é, então, excelente para você ter, inclusive, como base, não, mas essa não é a minha abordagem, mas para você ter como base para um entendimento da abordagem psicodinâmica, da personalidade normal, das estruturas de caráter e do adoecimento da patologia, até para você poder fazer comparações, né, teóricas de bases, é um excelente instrumento. E Jean Berger dispensa comentários, uma das grandes referências do estudo psicopatológico da personalidade. O próximo livro que eu trouxe é um livro de um autor, uma grande referência, um autor uma grande referência em avaliação psicológica aqui no Brasil. Não é uma das obras mais novas, mas como eu disse, esse vídeo, a ideia é trazer livros um pouco mais antigos, com um pouco mais de rodagem, mas que ainda estão atualizados, ainda contribui muito com o seu fazer. E eu estou falando de Walter Trinca, né, o autor, que é um organizador desse livro, Formas de Investigação Clínica em Psicologia. Walter Trinca é uma das grandes referências, inclusive em técnicas instrumentais de desenhos, né, para avaliação clínica da personalidade. Nesse livro, eles e os colaboradores vão trazer vários pontos de orientação de como utilizar técnicas de desenhos e outras técnicas para a gente fazer avaliação clínica de crianças, jovens, adultos e idosos. Só para a gente dar uma olhada rapidamente também, como fiz nos outros livros, nós vamos ter aqui na primeira parte visão geral e atualidade dos procedimentos. Então vai trazer a apresentação de técnicas aqui de investigação clínica, como desenhos e histórias, que é uma das técnicas defendidas e trazidas e divulgadas aqui por esse autor aqui no Brasil, a utilização clínica dos desenhos e histórias, a avaliação conjugal com desenhos e histórias, a análise e interpretação de desenhos e histórias. Vai trazer aqui conceitos relacionados às pesquisas com métodos clínicos utilizando o desenho, pesquisas com métodos estatísticos. Terceira parte, procedimento de desenhos, histórias e famílias, que era inclusive um teste muito utilizado, mas aqui a gente pode entender no conceito de técnicas utilizadas. Então, procedimento de desenhos de famílias com histórias, desenvolvimento e atualização, e terminando procedimentos de desenhos e histórias com temas, né? Desenhos e histórias temáticos. Muito interessante. E aí que termina, inclusive, num dos capítulos com a investigação das representações sociais. Nesse livro, o autor, que é uma das grandes referências da investigação clínica da personalidade com utilização de desenhos, vai trazer estudos, né, fundamentos das técnicas que ele utiliza, que ele representava, que ele trazia aqui com muita prática. Inclusive, esse autor, ele é base de estudos de vários outros instrumentos que são validados aqui no Brasil como técnicas de desenhos. Então, vale a pena ter esse livro de Walter Trinca, né, que é um dos organizadores, porque ele vai trazer um conhecimento melhor para você, até para você utilizar outros instrumentos e até alguns testes, como o HTP, como o teste do desenho da figura humana, que ele vai trazer uma base também psicodinâmica da compreensão do desenho, dos significados do desenho, dos aspectos dinâmicos da personalidade. Vou deixar aqui também, tanto para ele quanto para o livro de Jean Berger, o link aqui para você adquirir aí pela Amazon, receber no conforto da sua casa. São livros que não são dos mais atualizados, mas que estão bastante atualizados ainda do ponto de vista de conteúdo, de conhecimento e de referências. E você tem algum livro, alguma dica para passar aqui para a gente? Deixa na descrição do vídeo. Se gostou das nossas dicas, deixa aí a sua curtida. Inscreva-se no nosso canal se ainda não é inscrito ou inscrita, acompanha a nossa programação e venha fazer parte do nosso clube de membros. Apoie o nosso canal e confira todas as vantagens que você terá fazendo parte do nosso clube de membros ou da nossa comunidade, tá? Sou o psicólogo Manuel Carvalho. Sempre bom poder vir aqui
falar com você, trazer dicas de livros de psicologia e trocar experiências. Nos vemos no próximo programa, sempre aqui nesse canal. Um grande abraço. Tchau, tchau.